Boa noite, Alan. Pai do Senhor, meu irmão. Dá paz do Senhor. Dá. Tchau, tchau. Boa noite, povo de Deus. Vamos chegando. Daqui a alguns minutinhos começaremos nosso culto. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ana. Boa noite às salas de vídeo. Boa noite, bom dia, boa tarde aos que irão ver. Hoje é saudosismo, Alan. Hoje o nosso culto terá como fonte salmos e hinos, cantor cristão. Essa é Sou Feliz, pois sou de Jesus. As outras duas serão cantadas às 7 horas. Que Deus abençoe, que Deus esteja com todos. Quinta-feira, dia 30 de julho. Uma quinta-feira de muita alegria. Uma quinta-feira de muito saudosismo. Como diz a letra dessa música que escutamos. Sou feliz, pois sou de Jesus. Olhando para os acontecimentos, não temos alegria. Olhando para as notícias, num geral, nós não temos alegrias. Mas olhando para a esperança, olhando para aquele que nos salva, que nos salvou, aquele ao qual servimos, nós somos felizes. Pois somos de Jesus. Eu tenho assim, hoje, no dia de hoje, pensando muito nos acontecimentos em geral, tenho visto uma maneira muito singela, simples e de muita persuasão e de muito domínio que o Satanás tem exercido no nosso tempo. Aos pouquinhos, devagarzinho, o errado tem se tornado certo e o certo tem se tornado errado. Já não é mais um peso e uma medida, mas está se tornando uma guerra ideológica de 2 pesos e 2 medidas. Tenho um filho de 2 anos que não tenho nenhum medo em corrigi-lo e instruí-lo no caminho correto. Criado dentro de uma família onde tem um pai e uma mãe, mulher e homem, ao qual nós o ensinamos a Bíblia através da nossa atitude, através do amor,
através do carinho, do zelo, da oração, através do evangelho, através de pequenas coisas ao qual no dia a dia nós trabalhamos aos pouquinhos com ele, já com 2 anos. Há muito tempo eu tenho visto que está faltando um pouco para a igreja somos nós, um pouquinho de passado, de história, um pouquinho de saudosismo, um pouquinho de olhar para os nossos pais, avós e compreender como eles eram no seu contexto familiar, espiritual, faltando um pouco do bênção pai, bênção mãe, o amor, o carinho e o respeito que eu tinha pelo meu pai, tenho pelo meu pai e tinha pela minha mãe, porque ela já é falecida. Vendo ontem uma história de um pai que foi limpar o sangue do seu filho, que foi morto aqui perto da nossa igreja. Confesso que não soube analisar, calcular e medir a dor daquele pai. Ontem, quando eu soube que ele foi lavar a casa ao qual o seu filho foi morto pela polícia. Então, olhando para esses hinos, este que nós colocamos como prelúdio, sou feliz, pois sou de Jesus. Eu acho que a alegria que nós temos hoje é a alegria de saber que nós pertencemos a Cristo Jesus. Não temos amigos, são poucos. Domingo eu preguei sobre a amizade verdadeira. Até coloquei fiz uma devocional, um resumo do sermão domingo. E a conclusão é: que tipo de amigo eu sou para poder cobrar amigos verdadeiros? Então, essa é uma questão muito, muito séria. Então, eu tenho visto que o Satanás, aos poucos, ele tem entrado no subconsciente do ser humano, e dentro do subconsciente ele tem colocado a sua semente. Tenho visto muitos crentes defendendo princípios errados. Tenho visto muitas pessoas que se dizem cristãs defendendo ideias antibíblicas, anticristãs, simplesmente porque a ideologia foi entrando aos pouquinhos e foi sendo plantada pelo espírito maligno, e pessoas doutrinadas dentro de mentiras disfarçadas de verdade estão defendendo o errado, estão desmerecendo o certo, colocando o certo na régua do erro. Cuidado, Jesus está voltando e com ele não se brinca. Não tem como mentir para Deus. Não tem como colocar em Deus erro, dolo, porque Deus não erra, Deus não peca. E no céu não entrará pecado. Vamos, dentro dessa condição de saudosismo, eu gostaria de trocar uma música, um louvor agora, que foi gravada ao vivo, dentro de uma igreja. O cantor cristão de número 580
Diz a letra: vem, visita a tua igreja. E parece que as igrejas, os templos, as igrejas, a igreja somos nós. Parece que estamos tendo medo, vergonha de falar: vem, visita. Vamos ouvir essa música cantada até mesmo com a introdução do pastor da igreja presbiteriana. Vamos ver o que ele diz? Ouça. Uma música tão simples, tão singela, de uma profundidade muito grande de sua palavra. Queria orar e vou deixar minha esposa falar e depois trago a mensagem para vocês. Vamos orar? Deus, como pastor da Igreja Cristã Evangélica da cidade de Nazário, estado de Goiás, Brasil, peço que proteja minhas ovelhas, as ovelhas do Senhor, as ovelhas que pertencem ao teu aprisco, ó Pai. Que cada membro da igreja, cada ovelha do Senhor, seja protegido da semente do mal. Abra os corações e a mente para olhar e compreender quem és tu. As verdades que há no Evangelho. E que o errado é errado. E que o certo é certo. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Boa noite, a paz. Que o Senhor Jesus seja contigo, com sua família, no seu lar. Quero deixar um versículo para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração nessa noite. É um versículo só, mas é tremendo. Está em Lucas, capítulo 18, o 27. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Você crê que o impossível para o homem é possível para Deus? Eu creio. Muitas são nossos pensamentos nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Mas o Senhor Jesus ainda fala, através da palavra dele, falou no passado e fala hoje. Às vezes você tem alguma coisa que você acha impossível, né? Como humano, impossível.
Mas Jesus fala para você nessa noite, tudo é possível para aquele que crê. Amém? Se você tem alguma causa, se você tem um parente que ainda não acredita e não segue Jesus, se você tem uma enfermidade, são causas, né, que nessa época para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém? Vamos orar mais uma vez, que você creia em Jesus. A vida é feliz com Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pela tua voz que fala ao nosso coração. Senhor, deixou a tua palavra, Senhor, para que possamos escutar o Senhor, ó Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é o Deus do impossível. Senhor, eu coloco cada vida, Senhor, nessa noite que está vendo essa live, ó Pai. Visita. O Senhor sabe, ó Pai, os sonhos impossíveis de cada um, ó Pai. O Senhor sabe o que está impossível para o homem nessa noite. Mas nós cremos, Senhor, que tudo para Ti é possível, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, tremendo. Visita agora cada causa, ó Pai, com Teu poder, com a Tua mão poderosa, Senhor. Visita cada coração. Visita o coração duro, ó Pai. Vem estar quebrantando, Senhor. Em nome de Jesus. Fica conosco, queremos ouvir mais de Ti, da Tua voz, do Teu poder em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Como nós estamos tendo somente a live de hoje, agora nós temos culto presencial na igreja, na terça-feira, estudo bíblico. Nós estamos trabalhando a carta aos Hebreus. Hebreus significa povo do outro lado do rio. Numa tradução bem literal do hebraico, do grego e da Septuaginta, você pega todas as duas, porque ele se refere nos dois, tanto no Novo quanto no Velho, essa palavra. Então, a tradução literal é povo ou povos do outro lado do rio. Então, na terça-feira nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Então, estamos tendo culto aos domingos presenciais, então a gente só está sobrando na quinta-feira. E hoje eu fiz uma maneira de termômetro, não lancei convite, não fiz uma chamada, para me dar uma olhada para ver como que ia ser. Por que nós não estamos tendo culto mais vezes na semana? Porque nós não podemos devido aos decretos municipais e estaduais. Já era para ter cancelado os nossos cultos presenciais na segunda passada, e ontem tivemos uma reunião com o prefeito e conversamos com ele e mostramos a necessidade da igreja funcionar, até mesmo para enfrentar o vírus, com cuidado, com zelo. O que eu disse para ele, eu fui interlocutor dos pastores, eu falei para ele assim, prefeito, pastor nenhum gosta de fazer velório, de pregar em velório, de ter alguém da sua igreja dentro de um caixão. Nós gostamos de apresentar a criança e batizar, receber novos membros. Então você pode ter certeza que se algum dos pastores, nós éramos 26 pastores ali, representando a cidade de Nazário. Nazário hoje tem 33 igrejas, entre Nazário e Claudinápolis. 26 aqui em Nazário e 7 em Claudinápolis, fora alguns outros distritos que não estava representado, que tem aqui próximo. Então, ninguém gosta de ministrar em velório, mas também não podemos deixar de analisar como que está a nossa fé. Então hoje eu não fiz nenhuma chamada, não fiz nenhum folder, nenhum vídeo, para analisar um pouco como que ia ser essa questão da live de quinta-feira.
Depois nós vamos vendo aí nos comentários, vamos vendo no decorrer dos dias, como que está sendo a visualização, os compartilhamentos da mensagem depois que ela for compartilhada ao público. Hoje nós vamos falar um pouco sobre prosperidade e saúde. Eu tenho uma convicção que a maneira com que a teologia da prosperidade entrou na igreja, ela contribuiu para a semente do mal ser plantada no subconsciente dos membros. A semente de Satanás ser plantada no subconsciente dos cristãos. Nós somos chamados, eleitos, escolhidos. Assim como diz, segundo a Pedro, vós sois raça eleita. Vós sois povos escolhidos de Deus. Então nós somos essa turma, essa elite de Deus para servi-lo. E a teologia da prosperidade vem colocando exatamente um Deus servo. Inverte completamente a figura do ser humano e de Deus, entrando toda uma ideologia contrária às coisas corretas. É interessante que na terceira carta de João, escrita ao presbítero Gaio, ele começa a trabalhar já lá naquele tempo essa questão de prosperidade e saúde. Ele diz assim, o presbítero ao amado Gaio. Então ele se coloca, olha, Gaio, você como autoridade na igreja, e ele traz isso assim de uma forma muito, muito íntima, de abraçar sem estar perto, de apertar sem segurar. Ele coloca em cima de Gaio a autoridade de um servo. Servo é aquele que serve. Como estamos vendo crentes decretando, dando ordens a Deus, como se Deus fosse apenas um amuleto, como se Deus fosse apenas um instrumento, como se Deus fosse mais um trevo de 4 folhas, um instrumento de sorte, do que um ser todo-poderoso ao qual tem todo o poder, até mesmo de exterminar a sua vida e a minha vida. Então João aqui, pelo amor, pela graça, pela fidelidade a Deus, ele apresenta Gaio como uma autoridade. E depois ele fala, a quem eu amo de verdade. Então ele olha para essa questão, ele fala que ama a Gaio. Não pela função que ele exerce, mas por ser servo de Deus. Talvez hoje você que é casado, quando estiver vendo essa live, talvez você escutou verdadeiramente um amor da sua esposa, um amor do seu esposo, carinhosamente um eu te amo. Mas é tão interessante que aqui o amigo João, apóstolo, presbítero, ele olha para o presbítero e amigo Gaio, a quem serve a esta igreja, e diz, em Cristo, Gaio, eu te amo. Tem quanto tempo que você não diz um verdadeiro eu te amo para um amigo?
Eu não vou nem falar para esposo ou esposa, que é quase que uma rotina, é quase uma coisa corriqueira. Você dá um abraço, dá um bom dia, dá uma boa noite e dizer, eu te amo. E aos casados que estão me assistindo, compreende muito bem a veracidade dessa palavra, se ela é ou não é verdadeira. Não tem como mentir essa palavra. O próprio João fala na primeira carta que onde há amor não tem castigo, não há mentira, não há dor, pode ter lutas, e isso é real. Então ele fala no versículo 2, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Irmão, quando eu amo, eu oro, eu contemplo em Deus a prosperidade e a saúde do meu próximo. E a principal prosperidade do ser humano, diz a Bíblia, que é andar com Deus, é servir a Deus, é seguir com Deus. Às vezes, nós estamos querendo dinheiro, às vezes nós estamos querendo posses, às vezes nós estamos querendo poder, e isso só distancia o ser humano de Deus. Mas quando eu me volto para Deus, eu louvo a Deus, eu amo a Deus, Deus está comigo. Deus permanece comigo. E o salmista diz que 10.000 podem estar contra mim de um lado, de outro. Mas se Deus está comigo, está com você, nada nos atingirá. Isso é prosperidade. Ontem aquele prefeito confessou para nós a dificuldade que foi contrair o Covid. E ele falou até de forma emocionada que o Covid traz não apenas a dor, a dúvida, os males ao corpo, mas traz também o preconceito. Então ele disse, olha, vocês não têm ideia o quanto é difícil o preconceito de quem não tem Covid para com quem tem o Covid, ou pegou o Covid-19. E é real. Somente os verdadeiros amigos vão olhar para aqueles que contraíram a doença e vão abraçá-los, mesmo que virtualmente, por palavra, oração, alegrar, como eu disse lá no início da nossa conversa, em dias tão difíceis, e vai dizer, eu te amo em Cristo. Mas às vezes nós confundimos amor com escravidão. O amigo também tem direito de falar não. O amigo também tem direito de não servir naquele momento que não pode. A amizade é uma coisa. Ser bobo é outra coisa. O amor, diz um dos salmos e hinos do cantor cristão, dos salmos e hinos da igreja cristã, cantor cristão da Batista, que tudo vê, mas tudo suporta. O amor ele enxerga. Então quando João fala para ele, acima de tudo, faço votos pela sua prosperidade, assim como é próspera a tua alma,
João enxergou muito além do que Gaio era. Quando diz a ele amor e prosperidade, saúde. Estamos vivendo numa sociedade ao qual a vontade, a necessidade, o interesse, o comodismo, a falsa doutrina, o falso correto, o politicamente correto tem destruído o verdadeiro amor. Infelizmente. Tem destruído os verdadeiros princípios. Tem destruído o caráter, a hombridade e a legalidade que temos em dizer um para o outro: eu te amo. Irmãos, tá difícil ver e até mesmo falar, fazer, ser amoroso nos dias de hoje. Se um homem dizer para o outro, eu te amo, por trás disso, já tem uma ideologia, já tem um subconsciente de errado, porque traz em si a visão de uma ideologia por trás, não do sentimento que Deus colocou em nós, que significa uma das imagens e semelhança dele, o amor. O apóstolo João, ele foi considerado como o apóstolo do amor. E nem por isso deixou de ser menos ou mais homem do que era. Não deixou de cumprir biblicamente aquilo que Deus o criou, para aquilo que Deus o criou. Prosperidade é andar com Deus. Saúde é receber um eu te amo verdadeiro de pessoas que estão lendo a sua vida e conhecendo a tua alma. Ontem eu escutei de um amigo de colégio, do colegial, quando ele foi me descrever dentro de um grupo ao qual participamos, ele falou assim, ele chegou no grupo agora, foi colocado no grupo agora, e eu entrei no grupo agora, e ele falou assim, Andrei, um jovem de um coração imensamente grande. Aquilo me deu uma alegria, mas também me deu uma responsabilidade tão grande. Nós estudamos juntos quando eu tinha dos 11 anos aos 18. Pegamos todo o primeiro grau, da quinta série ao terceiro ano colegial. Ele me conheceu. De estarmos todos os dias semanais letivos juntos. E eu passei hoje o dia pensando, o que diferenciou do Andrei daquela época para o Andrei de hoje? A mensagem que eu trago para vocês hoje é um resumo de um dia inteiro, pensativo nessa expressão que ele falou. Um menino de um coração imenso. Como que está a pessoa que você é hoje em relação do que você era antes? E eu tenho convicção que quando João fala isto para Gaio, Gaio também já não era mais um menino, ele era um líder. No mínimo, para ser líder, segundo os livros de regras dos hebreus, israelitas daquela época, a pessoa tinha que ter a idade de maioridade. E maioridade era acima dos 32 anos. Por isso que o ministério de Jesus começou aos 33, segundo os livros de regra daquela época. Para ele ser ouvido por aquele povo. Não que ele não era ouvido.
no templo, até mesmo que aos 12 anos ele pregou, ele ensinou os doutores da lei. Então aqui João ele olha para aquele homem e fala: eu te amo, porque conheço a sua alma, saúde e prosperidade. Às vezes, irmãos, nós não temos saúde e não temos prosperidade, porque não temos mais um coração de criança. Não sabemos mais reconhecer o certo do errado, mesmo sabendo diferenciar uma mão da outra. Esquerda da direita. Sabe por quê? Porque de tanto apanhar, aprendemos a bater. E Jesus nos ensina que é o contrário. Se apanhar, ofereça o outro lado da face. Não é literalmente físico, mas é às vezes abrir mão do seu direito para que o seu próximo seja feliz. É abrir mão de coisas que não firam, não intervenham na soberania de Deus. Porque Jesus ali não aceitou com aquele ato que falassem mal de Deus, dos princípios bíblicos, dos princípios cristãos. Mas ao invés disso, ele ensinou que a principal função é o amor. Mas o amor reconhece, vê e instrui o caminho que deve andar. Quando eu digo que ontem eu escutei sobre a questão do pai que foi lavar o sangue de seu filho, hoje me deu assim uma dor ao coração de olhar para o meu filho com 2 anos e me despertou a orar ainda mais por ele e ensiná-lo o caminho que deve andar. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for grande, não se desviará dele. Saúde e prosperidade é andar com Deus. E não há nada melhor do que eu possa ensinar para o meu filho, ensinar para vocês que estão me ouvindo, me vendo, a ensinar a igreja ao qual Deus me competiu, me autorizou e me colocou como líder para pregar, ensinar o amor, ensinar os caminhos corretos, que o certo é certo e o errado é errado, e isso é prosperidade e saúde. E ele ainda fala no 3 e o 4 assim: pois fiquei sabendo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho de tua verdade, da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, aqui de ouvir que meus filhos andam na verdade. Um amigo tem no outro uma certa paternidade, principalmente se for na fé. Um amigo olha para o outro amigo como pai que ama o seu filho, que se alegra do amigo andar com a verdade, com bom testemunho, e que não aceita as mentiras do mundo, as enganações do mundo, e nem andam nelas, ao amar o amigo. Lembrando, irmãos, que quando Eva foi tentada pela serpente, as coisas que a serpente falava a Eva, apesar de ser cruel, apesar de levar ao homem à morte, levar o homem ao pecado, eram verdades.
mas tinham dentro daquelas verdades as proibições, os conceitos e a maneira ao qual Deus decidiu que aquele homem, Eva e Adão, não podia se portar. Se comeres da árvore da vida, conhecerás o bem e o mal. Sim, era verdade, mas se comer, se tornará como Deus. Ó. Cuidado. Não se entregue às glutonarias deste mundo. Não se entregue às ideologias do mundo. Leia a Bíblia. Tenha você prosperidade e saúde em estudar, em ser e estar amando corretamente, servindo corretamente, aceitando o caminho e a Jesus corretamente. Não é hora de negociar com Deus e nunca foi hora de negociar com Deus. Deus não negocia. Deus oferece de graça a salvação em Cristo Jesus. Ele é fiel. Ele é justo e ele é amor. E não precisamos de negociar. Mas também ele é justiça. E não damos ordem a juízes. Apenas acatamos ordens judiciais. Como pai, eu digo a todos vocês, vos amo. E não tenho alegria nenhuma na morte de vocês, seja ela física ou espiritual. Assim como Deus diz, eu não tenho alegria na morte do ímpio e do justo. Deus não tem alegria na nossa morte. Ele não nos fez para morrer. Morremos por causa do pecado. Mas há um dia ao qual, eternamente, aos que estão com o livro escrito no livro da vida, por aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador da vida deles, viverá eternamente num céu de glória. E já não mais terão dores, assim como eu senti hoje, no dia, ao pensar na dor daquele pai. Não terá fome. E os amigos serão eternos. E lá não haverá, com certeza, nem dor, nem fome e nem ranger de dentes. Eu gostaria de colocar uma música bem nostálgica, uma música que eu gosto muito. Para encerrar esse momento, o hino do cantor cristão 396, Foi na Cruz. Logo após estaremos orando pela sua vida. Escute com bastante amor, carinho essa música. Preste atenção na letra. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça
do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Deus. Pra salvar um tão pobre pecador. Deus é maravilhoso, né? Glória a Ele. Nós estamos aqui felizes e vitoriosos porque nós seguimos o Senhor Jesus. Ele morreu naquela cruz pagou um preço para salvar a nossa vida. Aleluia. Vamos fazer um momento de oração agora. Nas quinta-feiras nós fazemos esse momento. Vamos orar. Que você coloque seu pedido agora na presença do Senhor. Aí onde você está, aquele desejo do seu coração, aquela dificuldade. Deus, Ele conhece o seu coração no íntimo e sabe tudo o que você precisa nessa noite. Abra seu coração e coloque esse desejo, essa necessidade na presença dEle. Nós cremos que nada é impossível para o nosso Deus. Tudo é possível para Ele. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos mais uma vez entrar na Tua presença, em oração, Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, nós depositamos nossa confiança somente em Ti, ó Pai. Nós cremos no Teu poder de restauração, poder de provisão, de cura, de salvação. Visita agora, ó Pai, cada pedido, cada necessidade. Tenha misericórdia, ó Pai. A Tua graça nos alcance nessa noite. Peço os Teus favores, ó Pai, para nós. Senhor, em nome de Jesus, o pedido de cada um está diante do trono da Tua graça, ó Pai. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Visita cada família, Senhor, nessa noite, abençoando com provisão, proteção e salvação, ó Pai.
Que o teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, e fortalece, anima o cansado, o desanimado, o entristecido. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha de encontro agora a cada coração. Nós cremos que só o Senhor é Deus, só o Senhor para nos fazer felizes, fazer vitoriosos. Oh, Jesus amado, visita, ó Pai. Nós colocamos, Senhor, nossos pedidos na Tua presença. Eu oro ainda, Senhor, pela nossa nação. Abençoa, Senhor, nossa nação. Abençoa com cura. Abençoa com o temor do Senhor no coração de cada brasileiro, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Visita com cura desse vírus, Senhor. Nós clamamos, Senhor. Nós confiamos somente em Ti nessa noite. Fica conosco, ó Pai. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada na Tua presença. Que possamos descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha essa frase que Deus me deu agora. Eu coloquei uma hoje sobre o certo e errado e essa aqui vai estar no Face amanhã. O amor não anula princípios bíblicos, e sim os evidenciam. Pastorando aí. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. Um abraço a todos que viram, que participaram e que verão. Fomos! Paz, Deus abençoe, fiquem com Deus.